partir de 1º de março, os supermercados passam a ficarem fechados, né? Os domingos aqui no Espírito Santo, é fruto daquele acordo que a gente já explicou em outras entrevistas, entre a Federação do Comércio do Espírito Santo, o Sindicato dos Comerciários. Essas novas regras já estão valendo para o domingo que vem, que é o 1º de março, e inclui estabelecimentos do gênero, alimentício, mercearias, minimercados, atacarejos. E aí muitas das dúvidas surgiram, gente, e aquela padaria vai funcionar? O açougue, que costuma abrir o domingo para a gente garantir o churrasco do final de semana, vai funcionar? O cafezinho das cafeterias também vão funcionar? Então, por conta disso, a gente vai fazer um novo Tira Dúvidas com a ajuda de um dos nossos entrevistados desta manhã, vice-presidente da FEComércio, José Carlos Bergamin. Ei, Bergamin, bom dia. Ei, bom dia a todos. Obrigada pela sua gentileza e a participação aqui conosco. Vamos então explicar para os nossos ouvintes o acordo, o que fecha e o que funciona. Sim. Bom, os supermercados, né, eles passarão novamente a ser fechados no Espírito Santo e são aquelas, de fato, estruturas de supermercados, né? E as demais atividades que estão correlacionadas a venda de produtos para processar alimentos, e eles continuarão funcionando. Por exemplo, os mercadinhos, aquilo que está associado a uma padaria, até farmácia às vezes vende alguns alimentos hoje. Isso. Então, vamos lá. O supermercado na forma mais simples, assim, de visão. O supermercado fecha. Sim. Na verdade, é assim, existe um acordo entre o supermercadista e os sindicatos dos laborais de que está vedado o trabalho do comerciário, o trabalho do funcionário, e não a abertura do supermercado. Uhum. Mas, claro, não existe nenhuma estrutura de supermercado de porte que vai conseguir operar sem seus funcionários. Correto. Então, na prática, os supermercados vão fechar em razão disso. O supermercado, a mercearia, o minimercado, o atacarejo, essas lojas populares de hortifruti, tudo isso então está incluído? Tudo isso está incluído naquilo que se chama de KNAI, né, dos supermercados. E o que poderá abrir? Aquele que não demanda contratação de empregados, aquelas estruturas muito pequenas, que seja com venda presencial ou venda por internet, em comércio eletrônico, mas que não depende de empregados, porque está vedado o trabalho dos funcionários, dos contratados, funcionários contratados. Tá, agora o açougue, ele demanda de um funcionário contratado, mas ele não está dentro da janela de vocês? Exclusivamente o açougue, não. Ele é de um outro sindicato? Um açougue dentro de um supermercado, ele está sob a legislação dos supermercados. Fora do supermercado, não, ele pode abrir. Ele é uma atividade fora desse KNAI do supermercado. Uhum. E a mesma coisa é para padaria? Sim, para padaria, para cafeterias. Para farmácia, como você lembrou. Para farmácia, para restaurante. Entendido. O comércio de rua, onde ele está classificado? O comércio de rua é um comércio lojista, né? Onde ele vai, assim, ser muito abrangente. Ele está fora daquilo que se chama de supermercadistas, e aí ele funciona normalmente. Uhum. Assim como a loja do shopping. Sim, assim como o shopping, continuarão com suas operações normais. Porém, um supermercado dentro do shopping, o seu trabalho também está vedado. Entendi. Pela impossibilidade de usar o labor dos empregados. Uhum. Como que você imagina que vai ser essa mudança aí de comportamento do capixaba, que contava, né, com a loja aberta aos domingos, muitas das vezes trabalhava de segunda a sexta, segunda a sábado e usava o domingo para fazer compras? Pois é, como que olhamos isso? Nós já temos aqui, de certa maneira, uma experiência com isso. Já não é para nós tanta surpresa que de 2009 a 2018 os supermercados aqui não abriam.
Hoje, já temos essa experiência e a dinâmica do comércio mudou bastante. Nós temos muito mais acesso a produtos em pequenas estruturas de bairro, operado por famílias ou pequenas mercearias em padarias e em outras estruturas comerciais, que vai suprir com muita facilidade as emergências que as famílias poderão ter ali de última hora. Aquela compra mais estruturada, que seja mensal ou semanal, que as famílias fazem muito, elas terão toda essa oportunidade de fazer isso ao longo da semana, até porque também os supermercados operam até 19 horas, quase de uma maneira linear, e algumas empresas trabalham até as 20 horas, até as 22 horas. Então, tem muita facilidade de acesso a produtos. A gente acha que, como o capixaba já estava adaptado lá no passado a não ter à disposição dele o supermercado nos domingos, ele agora vai encontrar mais facilidade ainda. Essa é a nossa expectativa, em troca de um ganho de melhor qualidade de vida, melhor organização do supermercado com relação às suas manutenções, com relação aos seus estoques, porque existem até bastante pesquisas mais formais e também informais do interior, onde os supermercados não operam nos domingos, que a empregabilidade se manteve a mesma, porque tem que alongar o horário, não alterou a empregabilidade, então tem esse tipo de ganho social não prejudicado, e que as famílias estão bem adaptadas, não estão sentindo isso pelo que se observa na satisfação do consumidor nas cidades do interior. Então, essa experiência voltou aqui para nós na Grande Vitória, num período de experiência deste mês de março até o próximo outubro, onde todos os setores, inclusive a sociedade, vai também poder avaliar e se posicionar, e se for da conveniência, né, e se for bom para todo mundo, eles poderão voltar a abrir. O Bergamin, você falou aí do ajuste, né? Mas para o supermercado funcionar aos domingos, eu imagino que vocês tinham uma escala diferenciada. Essas pessoas não serão dispensadas? Já que não tem mais o domingo? Isso não vai gerar desemprego? Não. Na verdade, não serão. Por quê? Se remanejava bastante uma escala, se fracionava muito essa escala, para que a gente pudesse ter o corpo de funcionários operando aos domingos. Então, existia bastante dificuldade que, na verdade, ele prejudicava o atendimento no longo da semana. Este pessoal do domingo vai retornar para o trabalho durante a semana, porque não há uma lógica técnica razoável de que você tira um emprego exclusivamente porque não tem o trabalho em umas horas limitadas domingo. Tá. Assim, vocês inclusive estão à frente de grandes movimentos voltados para o turismo, Bergamin, né? Assim, incentivar o Espírito Santo como um polo de atração de turismo e tudo mais. Isso não impacta também no turismo? Ou seja, assim, as lojas estarem fechadas? De fato, há sempre uma preocupação onde há ganhos, onde há prejuízos. Por isso, foi preservado o trabalho na nossa alta temporada. O nosso turismo é expressivamente um turismo de verão. E por isso que nós estaremos abertos de outubro a fevereiro. Este ano já ficamos, e a ideia é que isso continue, talvez amplie se houver necessidade em algum outro período. De outubro a fevereiro, mas vocês vão estar em plena convenção. Na próxima convenção, este assunto certamente voltará a ser discutido pela categoria dos supermercados. Eu entendi, mas... É importante ressaltar que o turismo, de fato, é onde a Federação do Comércio tem colocado a sua maior energia, entendendo que o nosso comércio está muito desenvolvido e o turismo ainda não. Eu entendi. Só para ficar mais claro, no acordo de vocês de outubro passado, já ficou definido que em outubro deste ano vocês têm que funcionar até o final do carnaval? Sim. Na verdade, é o seguinte,
não ficou definido. A convenção tem essa data e, inclusive, o comércio o supermercado, no primeiro domingo de novembro de 2026, ele poderá voltar a abrir, porque acaba este compromisso com a categoria laboral. É confuso, né? Você acha que isso muda a partir de Não, outubro? você considera confuso? É assim, Ah, as convenções coletivas, os acordos, eles têm data. sim, 12 meses. Essa data termina em 30 de outubro. Aham. A partir de 1º de novembro, não existe mais um acordo, nenhuma das partes, para que seja cumprido. Eu concordo. Inclusive, eu entendi. A partir de outubro, fim de outubro, né? 30, 31 de outubro, Sim. é quando acaba essa convenção assinada por um período de 12 meses. Então, em tese, né? Volta todo mundo ao normal na primeira semana de novembro. Isso. Entendi. Se nós tivermos um ambiente muito pacificado, tudo bem adaptado, toda a sociedade e os envolvidos, os supermercadistas e os trabalhadores satisfeitos, a tendência é que ele seja automaticamente, não é automaticamente, mas que ele seja renovado. Entendido. Bergamin, e os feriados? Fecha também ou abre? Os feriados abrem normalmente, como sempre abriu, não se tocou nos feriados. Os únicos feriados no Espírito Santo que são vedados ao trabalho é o dia do trabalho, 1º de maio, o Natal e o 1º de ano, o Ano Novo. Uhum. E uma dúvida recorrente aqui dos meus ouvintes, estou no YouTube, inclusive, a Tânia está lá fazendo a seguinte pergunta. Gente, os supermercados de shoppings fecham? É porque você já explicou, vamos reforçar? A loja do shopping abre, o que não abre é o supermercado dentro do shopping, não é isso? Sim, sim, porque essa categoria laboral, os supermercadistas, os varejistas, eles têm um acordo com os comerciários que está vedado o trabalho do domingo dessa categoria. Por isso que eles não podem operar no supermercado, mas restaurante de shopping, lojas de shopping, estrutura de lazer dos shoppings, farmácia dos shoppings, vai funcionar naturalmente, normalmente. Assim como o Franco está me perguntando aqui, gente, e o hipermercado, o Carrefour, que está dentro de um shopping, ele abre ou ele fecha? Porque ele tem várias estruturas ali de autoatendimento. E aí, Bergamin? Sim, ele está na categoria do supermercadista. A categoria dele principal é esta. Nessa condição, ele também está com o seu trabalho vedado. Respondido aqui ao Franco. Embora ele tenha muitos departamentos, opere muitos departamentos, mas toda empresa que opera o varejo, ela tem uma atividade que é a sua atividade principal. A atividade principal está enquadrada, como os atacarejos, como os atacadões de alimento. Entendido. Minha última pergunta. Vocês discutiram a possibilidade de ampliar o horário de atendimento durante a semana para compensar o domingo? Ou isso é facultativo? Estabelecimento de horário permitido pelas prefeituras, que é quem regula o horário de comércio, é da liberdade do empreendedor, do supermercadista. E algumas estruturas já trabalham depois de 21 horas, que é quase linear, 21 horas aqui na Grande Vitória para todos. Algumas já ampliam para as 22 horas e há uma discussão na categoria, pelo menos aquele empresário que desejar, de dar atenção especial, principalmente nos horários de sexta-feira e sábado. Tá. É onde se concentram as compras. Isso fica a critério de cada supermercadista, é isso? Sim, sim. É isso. Bergamin, meu muito obrigada mais uma vez a vocês, hein, pelas explicações. Não, nós que agradecemos a oportunidade de nos comunicar com o seu público. Obrigada, bom trabalho aí. Para nós todos.